Bom, pessoal, retomando a nossa aulinha de física, já faz um tempo que a gente deu uma pausazinha aí. Agora retomando, nós vamos para o assunto novo, assunto de óptica, certo? Óptica, pessoal, é o assunto, é o estudo da física, certo? Onde envolve a questão do olho humano, do porquê nós vemos os objetos, as coisas, o, o que é a luz, o que é luz e escuridão, certo? Quais são os comportamentos da luz, certo? Bom, um dos conteúdos da óptica é a reflexão da luz, que é o primeiro assuntozinho que nós iremos abordar aqui, certo? Reflexão da luz. Bom, no nosso assunto de reflexão da luz, um dos tópicos fala sobre a propagação retilínea da luz. O que seria essa propagação retilínea da luz? É uma das leis primordiais da luz. A luz, ela se propaga sempre em linha reta. Nunca há alguns casos de exceções, mas geralmente a luz se propaga em linha reta. Ah, professor, e qual é o caso de, de exceção? O caso de exceção, pessoal, é o caso dos buracos negros. Não sei se vocês já ouviram falar. O buraco negro, ele tem uma gravidade tão intensa, uma força de gravidade tão intensa, que é capaz até de distorcer a propagação da luz, certo? É até capaz de desviar a propagação dos fótons, certo? Para você ter pelo menos a noção do que é a gravidade de um buraco negro, capaz de sugar um sistema por completo. É muito forte, pessoal, muito forte mesmo. Essa é a única exceção para que a luz distorça ou faça algum tipo de curva, certo? São os casos dos buracos negros. Foi justamente dessa forma que Einstein, estudando lá, observando os céus, percebeu a presença de alguns buracos negros na nossa constelação. Foi observando a distorção do, das luzes emitidas pelas estrelas, certo? Bom, pessoal, e a nossa propagação, que é a propagação da luz, ela é sempre retilínea, de forma que, se eu tenho aqui uma fonte, uma lâmpada ou uma lanterna emitindo luzes, raios de luzes, certo? Se eu tiver um corpo opaco aqui no meio, consequentemente todos os raios que não colidem com esse corpo, eles vão passar, certo? E aquele que colidir com esse corpo, ele não vai atravessar, causando assim uma, uma ausência desses raios de luz numa parede ou num anteparo depois desse objeto, certo? E justamente essa ausência desses raios de luzes que nós chamamos de sombra. Ou seja, por exemplo, se eu tenho aqui um emissor de luz, ó, tenho aqui um emissor de luz, observe que eu tenho aqui uma sombra. Justamente por quê? Porque os raios estão tocando nele, mas não consegue alcançar, os raios de luz não conseguem alcançar a folha, certo? Alguns conseguem passar pelo lado e atingem a folha, fazendo assim o formatozinho da caneta,
A sombra geralmente tem o formatozinho do anteparo, certo? Formatozinho do objeto que está no meio, certo? Por exemplo, eu botei aqui uma esfera, a sombra geralmente vai ser de uma esfera também, certo? É só você reparar também, se você estiver no sol, o sol vai fazer uma sombra sua, porque os raios de luz vão incidir você, ao invés de incidir no chão. Aí se você observar, vai ter em algum canto do seu redor, vai haver uma sombra, certo? Que foi justamente onde os raios não conseguiram passar, tá ok? Continuando, pessoal, nós temos raios e feixes de luz. O que são raios de luz? Os raios de luz, pessoal, são cada um dessas flechinhas aqui, ó. Cada uma dessas flechinhas aqui é um raio de luz, certo? E o que é um feixe de luz? É um conjunto desses raios. Por exemplo, o feixe de luz aqui só é um. É todas essas linhas aqui, ó. É como se fosse uma linha só, indo aqui, emitido pela lanterna, certo? Emitido aqui pela lanterna. Ligou, aí tem um feixezinho de luz aqui, ó. Certo? Bom, pessoal, aí temos três tipos de feixes, certo? Temos o feixe de luz divergente, que é aquele que a fonte vai emitir raios de luz para todos os lados, como por exemplo, nós temos como exemplo o Sol. Ele emite para todos os lados feixes de luz, raios de luz, certo? Ele emite raios de luz para todos os lados. Temos o feixe de luz convergente, que é no caso uma lupa, ou podemos dizer até mesmo alguns planetas, certo? Ou asteroides, algum corpo que não reflita. Ele vai ser convergente, ele vai receber a luz, por exemplo, do Sol, um exemplo, ele vai receber a luz, mas não vai emitir, ele só recebe, certo? Ele é receptor de luz, certo? Nós temos o feixe de raios paralelos, certo? Temos um feixe de raios paralelos, onde todos eles são paralelos uns aos outros, certo? Em circunstância nenhuma esses raios vão se cruzarem, certo? Todos eles vão ser paralelos, certo? E um exemplo, pessoal, tem um caso que a gente utiliza, por exemplo, a lâmpada. A lâmpada, se nós desenharmos uma lâmpada, ela emite, por exemplo, aqui, vou desenhar aqui uma lâmpada bem feia, mas vamos considerar aí a lâmpadazinha aqui, certo? Vou deixar mais bonitinho aqui, ou não. Tem uma lâmpadazinha aqui, ela vai emitir luz para todos os lados, certo? Só que alguns casos, por exemplo, nos carros, não é muito necessário, não seria muito eficiente uma lâmpada que emitisse luz para todos os lados. Então o que é que eles fizeram? No farol, dos automóveis, eles utilizam o farol, que é como? Dentro do farol tem uma lâmpadazinha que vai emitir raios de luz para todos os lados. E esses raios de luz
Toda essa parede aqui é revestida de espelhos planos. Quando esses raios incidem, eles vão refletindo. Ao momento que eles refletem, eles criam raios paralelos, certo? Esses raios paralelos justamente aqui focam onde o carro tem que ir, certo? Para onde o carro vai, ele sempre vai estar focando na sua trajetória, certo? E não de forma aleatória. Tá certo? Tá dando para entender até aqui? E para fechar, nós temos a velocidade da luz. A velocidade da luz é representada pela letrinha C, certo? Um C minúsculo, que corresponde a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, quem preferir assim, certo? E para você descobrir, por exemplo, quanto tempo leva para um raio de luz chegar do Sol até a Terra, aí basta você ter a distância entre o Sol e a Terra, o que geralmente a questão já lhe dá. Aí você pode fazer a relaçãozinha. Como é que se calcula a velocidade? Velocidade, lembrando lá do movimento retilíneo uniforme, lá do primeiro ano. Velocidade é igual ao espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo. Se eu tenho a velocidade da propagação desse raio e eu tenho a distância que esse raio vai percorrer, então tem como eu encontrar o tempo. Certo, pessoal? Pois a nossa aula de hoje fica até aqui. Estudem e façam os exercícios. Eu vou postar lá no sistema as atividades de vocês. Se não, eu posto mesmo no grupo. Certo? Pois bons estudos, pessoal. Até mais.